Olá, eu sou o Cláudio. Olá, eu sou o András. Bem-vindo a mais um episódio do Café com Urgitec. Hoje estamos com a professora Adriana, diretora da Escola Técnica Butantã, responsável pela formação de centenas de técnicos em prótese dentária. A professora Adriana é uma das fundadoras da Escola Butantã, que, junto com o saudoso Laurence Guzardi, iniciou algo muito especial para o nosso mercado: uma educação de qualidade para que tenhamos bons profissionais. Nos conte um pouco, professora, amiga, como foi essa jornada? Boa tarde, né. Que bom, que gostoso e que prazer poder estar aqui sendo recebida por você. Então, Luiz e Andreas, a minha jornada na prótese começou, oficialmente dia 6 de fevereiro de 22. Foi quando Laurence e eu recebemos, eh, todo o alvará de licença e funcionamento junto à Secretaria da Educação, para começar então a estar desenvolvendo o nosso sonho. E era fazer uma escola onde as pessoas pudessem aprender de uma forma bastante prática, porém simples, né. Então a gente fundou a Escola Técnica Butantã, e de lá para cá são 23 anos, 22, 23 anos, e a gente vem aí formando centenas de alunos e conseguindo inserir muitos deles no mercado de trabalho. Então, é muito gostoso até hoje, né. Que a gente percebe que Eh, no começo, como tudo que a gente começa, nós não éramos da área acadêmica, né, da área educacional, então tudo era uma surpresa no começo pra gente. Hoje, a gente consegue olhar para trás e ver o quanto que os alunos nos ensinaram, né. Todo dia, todo santo dia tem um aluno com alguma coisa que traz uma referência pra gente, né. E pelo fato de nós ficarmos 18 meses com o aluno durante o curso, não tem como não haver uma aproximação maior, né. Então a gente vai pegando os detalhes da formação e a gente vai vendo o aluno como um todo. E isso para nós, esse poder desenvolver é muito gratificante. Exatamente, a escola Butantan tem, né, os seus 23 anos aí de e como que você enxerga a evolução do mercado de prótese? Então olha, eu sou de uma época, eu me formei em 80, né, em 45 anos. Para você ter ideia, quando nós começamos na prótese, existia uma única cerâmica no Brasil, que era a cerâmica Vita. E ele era comercializado por uma única dental, que no caso era a Dental Gaúcho. Então nós não tínhamos acesso a essa vastidão de materiais que a gente tem hoje. Quando a gente ia falar em dentes, né, pré-fabricados, a gente falava sempre em dente importado, né, que era o famoso então na época e único Ivocler, Uhum. que também era comercializado no início só para Dental Gaúcho. E com o tempo foi para o Dental Tanaka também. Então eu sou dessa época que a gente trabalhava, na construção da prótese, né, eu quase que peguei aquela fase do giramon para Uhum. fundição. Eh, então assim, você pergunta como foi a evolução. Hoje a gente está trabalhando com a ideia de metal zero, Hum. acabar com o metal. Então, para quem quase pegou um giramon, pegou uma centrífuga de mola, pegou uma centrífuga eletrônica, e hoje não se fala mais, pelo menos não com tanta intensidade em metais, em fundição, então, esse avanço, essa transformação nesses 40 anos foi algo muito impactante para nós, né. Quanto aos tipos de prótese também, né, as ligas metálicas, antigamente era ouro, né, depois o metal não nobre. A gente trabalhava com ácidos para limpar, hoje não existe mais toda essa parte, né. Então, essa transformação, eu vejo ela muito positiva, ela criou base e criou raízes numa geração de profissionais, né. Somos aqueles profissionais antigos
que quase que precisou de fabricar seus instrumentais, adaptar, e hoje, graças a Deus, a gente tem aí um avanço muito significativo, muito positivo para a área. Falando sobre o mercado de prótese dentária, como que é bater os dentes com o fio? Depende da qualidade do material utilizado. Uns podem levar a fratura, outros depende de como foi Nada como fazer feito. pergunta pra pessoa que sabe Depende, né. responder. O que mais mudou nesses anos? A tecnologia, o perfil dos alunos, o mercado, na sua opinião? Olha, eu acho que na realidade essas 3 coisas mudaram, né, uma acaba sendo meio interligada com a outra, porque para essas 3 coisas entra a questão financeira, a questão do custo, né. Então, antigamente nós tínhamos alunos com uma idade menor nos procurando, que é uma diferença de época mesmo. Então esses alunos, de uma certa forma, ou eram custeados pelos pais, né, enfim, por alguém. Hoje não mais, hoje a média de alunos, de idade de alunos nossa é de 25 a 35 anos, né. São pessoas que já estão estabelecidas numa outra área e insatisfeitos, enfim, por algum motivo. Eh, São geralmente arrimos de família, né, muda também o perfil desses alunos. Você perguntou da do aluno, No Mercado, do mercado? mercado. O mercado de trabalho mudou bastante. Continua sendo um mercado de trabalho muito necessitado de mão de obra, muito necessitado. Mas a grande vitória que eu acredito, que aconteceu, foi justamente a necessidade e a obrigatoriedade de se fazer escola, né. De novo, eu vou voltar lá de quando a gente começou, não existia internet, Hum. não existia celular, e era muito comum o protético descer no orelhão para ligar para um dentista, né. Então essa condição de trabalho, e geralmente o protético ele era totalmente desqualificado para a função. Ele aprendeu a fazer porque alguém ensinou e ele simplesmente fazia, Hum. a grande maioria, né, não generalizando. E hoje mudou. Hoje a gente tem, além dos recursos tecnológicos, começa com o celular, começa com a internet, e enfim, e a gente daqui a pouco chega aí nos maquinários, a gente consegue perceber que o nível cultural, o nível intelectual desse profissional mudou a partir de frequentar uma escola. Então ali na escola ele acaba aprendendo a prótese, sim, claro, foi lá para isso. Mas muito mais do que a prótese, ele aprende postura, nomenclatura, ele aprende a se posicionar, aprende como ser responsável no serviço através da didática que a gente usa, né. Então a gente hoje, no mercado de trabalho, ele continua precisando de bons profissionais, mas esses profissionais que hoje abastecem já têm um nível muito melhor do que há muitos anos atrás. Então foi um avanço, violento para isso. E eu acredito sim que a escola é o grande responsável por essa mudança de perfil. E quanto à tecnologia, meu Deus, eu falei agora há pouco que eu usava cerâmica da Vita 40 anos atrás, eu era obrigada, não existia outro, né. E hoje a gente tem aí uma gama de materiais, de maquinários que acompanham esse material, e de informação, principalmente a informação, ela chega hoje, de forma instantânea. Qualquer botão, qualquer canal que você acessa dentro da área, você tem uma informação, Hum. coisa que antigamente não tinha, né, então isso é muito valioso. É, falando em tecnologia e educação, a Urgitec tem o Urgitec Academy. A grande novidade é o curso Introdução ao Lab Fácil, totalmente gratuito. Então, faça o seu cadastro e aproveite o nosso curso. Claro que isso já vale uma curtida nesse vídeo. Eh,
Já existe alguma história de algum aluno, alguma turma que marcou vocês de forma especial? Ah, inúmeros, né, inúmeros, assim. Eh, Nós tivemos uma aluna alunos, gente, independe da idade, né, Claro. alunos de 16, de 50, de 60 anos, como a gente às vezes costuma ter. Entrou para a escola, a comportamento é de adolescente, é impressionante, né. E a gente tem que estar muito atento, Turminha porque do eles são fundão. muito inconsequentes, né, Tem guerra de eles giz são também, perigosos, assim. Quando nós tínhamos pulseira. os 2 andares, lá a partir de cima nós tínhamos um canto grande, ele era todo florido com assim, cheio de vasos, e a gente pegava aluno de 50 anos brincando de esconder mochila do outro, né. Meu Então, assim, Deus. como que você vai chamar a atenção de uma pessoa, né. Eh, uma outra ocasião, na turma da manhã tinha uma menina muito bonita, chamavam ela de Poque-Poque, o apelido dela, porque quando ela andava ela fazia um barulho no chão. E ela, assim, agregava muitas amizades. E a gente sempre deu a liberdade de eles fazerem um café entre eles, né, então eles levavam leite ninho, enfim. Eh, e essa menina, um belo dia, nesse café, ela apareceu com um prato cheio, assim, de coisinhas, com orégano, azeite, palitinho. Falei: "Nossa, queijinho, né, que gostoso". Eles vêm, oferecem: "Não, obrigado", a gente já por precaução: "Não, obrigado", a gente não vai pegar. Você já conhece o aluno? Gente, a gente foi ver, era material de moldagem, ela teve a manha de levar para casa, preparar, cortar em forma de queijo fatiado, quer dizer, isso mata alguém, né. Olha a responsabilidade da gente de não estar assim. É uma escola, é profissionalizante, ok, mas é tudo adolescente, né. Então, assim, a gente passa por coisas. Uma outra um outro fato, esse eu vou até falar o nome, porque ele é muito querido e é um tal de Oswaldinho. Hã. Oswaldinho era um sujeito, assim, polidor de ponte móvel, ele vivia sombreado de cromo cobalto, aquela poeira, né, de polidor, perfil de um polidor de ponte móvel de 20 anos atrás. Aí um belo dia ele falou assim: "Não, eu vou fazer o curso de pró". Foi lá na escola, fez a matrícula, de um compromisso ímpar com a escola, desde o pagamento, a frequência, ele não faltou um único dia, um único dia. Mas ele era muito malzinho, sabe. Ele era menino com vícios de trabalho, então, no tempo do onça, se fazia polimento em resina com caol, com silvo, essas coisas, Certo. né. Não que eu seja desse tempo, mas se fazia. E na escola a gente já ensina a usar uma pasta, um material apropriado. Então o Oswaldinho chegava no turno, a gente olhava ele com a lata de caol enfiada, assim, no bolso, porque ele não conseguia se adaptar ao novo material. Eh, Desde que eu me conheço por gente, na ponta da caneta, no motor, a gente introduz brocas, vários tipos, né. Ele introduz na parte gasta da broca, porque a broca gasta, tem que trocar, né. Ele fazia uma bolinha assim com bombril. Hã. E era esse bombril que ele fazia tudo, porque ele foi acostumado aonde ele trabalhava, nessa precariedade, Gen e ele não conseguia se adaptar com mandril de lixa, com enfim, com uma broca. A broca nova, então, era um tesouro para ele, acho que ele nunca viu. Então o Zaldinho era essa pessoa de uma humildade, de uma educação ímpar. Minha primeira faxineira da escola foi ele que arrumou, pra você ter ideia. A Dalva ficou conosco lá, acho que mais de 10 anos, né, então era um menino muito, muito bom. Ele não sabia escrever direito. Meu Deus do céu, o que que eu faço? Aí a gente chama o supervisor de ensino e fala: "Olha, o Claudinho não está conseguindo escrever, né". Aí ele olha, a professora vai, já comprou um caderno, já comprou um lápis para ele fazer cópia, pelo menos para aprender a fazer cópia. Aí o supervisor de ensino vai até a escola do ensino médio, que era ali do lado da escola,
e realmente ele fez o segundo grau. Então a gente, enquanto uma escola posterior, não tem o direito de voltar, Uhum. né. Então o supervisor falou assim: "Olha, se ele não consegue escrever, faz prova oral para ele". É uma boa saída. "Oswaldinho, vem cá, vamos conversar? Bater um papo". Não podia nem falar que era prova, porque ele ficava nervoso. Aham. Então a gente batia um papo com ele mostrava ali o que ele conseguiu absorver, e aí que eu falo que a gente aprende muito com o aluno, né. E o Oswaldinho me ensinou uma das coisas mais, sagradas que eu considero na vida, que é a humildade, né. E num desses bate-papos, ele falou assim para mim: "Senhora sabe por que que eu estou fazendo o curso? Então a partir daí, eu vou contar a história para vocês. Hoje, para toda pessoa que chega para fazer matrícula, eu pergunto: "Por que que você quer fazer esse curso?". Foi por causa de Oswaldinho, né. Interessante. E o Oswaldinho falou assim: "Dona Adriana", ele falava: "Dona Adriana e seu Lourenço", ele nunca aprendeu o nome do Lourenço direito, né. "Eu moro numa favela, sou polidor de ponte móvel e tenho a plena consciência de que eu não vou passar de um polidor de ponte móvel. Eu sei do meu limite, mas a minha filha vai ver o meu diploma na parede e vai servir de exemplo para ela ser alguém na vida". Nossa, Hã? Que nota eu nossa, dou para ele, né. nossa. E aí eu aprendi que enquanto educador, a gente não pode se limitar só por aquilo que a pessoa apresenta como rendimento. Aquilo que ela apresenta como integridade de um ser é uma coisa traba e hoje Oswaldinho é um polidor de ponte móvel com diploma pendurado na casa dele. Super realizada, a menina já deve ter hoje os seus 15, 20 anos, né. E o exemplo de um pai, né, então às vezes a gente erra um pouco quando a gente vê o perfil de alguém, a gente faz um pré-julgamento aí nessa nossa necessidade de Julgar, né. estar julgando aí, né, e a gente aprende algumas coisas. E com o Oswaldinho aprendi isso. E mais uma lição que o Oswaldinho me deixou quando ele foi buscar o diploma depois de, eh, 6 meses, 8 meses, não sei, eu havia feito um tratamento de saúde, eu tinha engordado demais. Aí Oswaldinho entra e fala: "Nossa", a primeira coisa, ele não falou nem "boa tarde, como vai", não, ele falou assim: "Nossa, dona Adriana, como a senhora tá gorda". Então, assim, a pureza da Uhum. pessoa, né. E esse menino mora no coração da gente até hoje, como exemplo mesmo de alguém que passou por um processo de transformação com a plena consciência do seu espaço. Isso é fantástico, Muito. né. E a formação técnica, né, como é que tá? Olha, a nossa formação técnica, ela tem a duração de 18 meses, e lá na escola nós dividimos em 3 semestres, que a gente chama primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. Primeiro ano a gente carrega muito o aluno no colo, como se esse aluno fosse um bebê, porque ele está vindo sendo 80% da turma leiga, Hum. né, eles não têm uma continuação, se assustam, porque tudo é novo. Ali você só vai aprender coisas pertinentes à prótese. Então não tem matemática, história, geografia. Tudo que a gente tem que ensinar é de prótese. E Hum. o vocabulário é muito específico. Então o que que a gente faz? Um dos métodos da gente da didática, a gente ensina muito pelo método da repetição. A gente repete, repete, repete várias vezes, porque durante o dia ele vai trabalhar com qualquer outra coisa, menos ouvir esse som dessas palavras novas. Uhum. Então é isso, a gente vai conseguindo fazer uma aproximação muito pertinente ao aluno, né. Ele vai se sentindo cada vez mais acolhido de saber que ele não tem dificuldade, ele está num processo de transformação. Passa pelo primeiro módulo, vai para o segundo módulo, já começa a parte diretamente prática, aí o curso se torna 90% prático, começa a ter acesso às máquinas, a maçarico, a forno, a fundição, a polimento, e ele já começa a fazer uma prótese desde a simulação de estar vindo de um dentista,
até entregá-la pronta, né. Então ele consegue ver o processo de confecção no todo, e isso cria nele, claro, um estímulo violento. E o terceiro e último módulo a gente larga, uma forma de dizer, não mais carrega no colo, nem to a gente vai mais que largando, porque não vai haver um quarto módulo, né, ele Hum, tem que se acostumar que o mercado de trabalho vai tratá-lo como profissional. Então a gente vai deixando a responsabilidade cada vez mais na mão dele do aprender. certo. E aí ele faz um estágio no final do curso, né, de 150 horas, e depois desse estágio então, ele encaminha os documentos para o conselho regional, Hum, para fazer a inscrição de profissional liberal, né, que o conselho regional de odontologia, ele é um órgão fiscalizador do exercício da profissão. Então, toda pessoa, técnico em prótese, todo protético que trabalha no laboratório, por lei, necessariamente, deve ter o isso é real. registro no conselho, né. E então é assim, a gente faz esses 3 módulos o semestre e entrega o diploma para o aluno, por enquanto. Depois a gente vai ter mudanças também, né. Sim, sim. Agora, eu vejo muito laboratório que pega um motoboy e põe no gesso, e do gesso vai melhorando, vai crescendo e blá-blá-blá, né. Quando esse aluno se forma ou vai fazer o estágio, vamos colocar assim, né, ele já entra num enceramento ou ele vai entrar no gesso também, é o normal dos alunos? Como é que você vê essa Existe uma discriminação muito grande quanto a setor de gesso, né. Hum, As pessoas acham que é pouco, e não é. O gesso é a parte mais importante de um laboratório, porque você recebe do dentista todo o material, você vai vazar um gesso, você vai colocar um troquel, você vai fazer uma inclusão. Se esses passos forem mal feitos, não há protético que consiga fazer um dente e dentista que consiga instalá-lo, sim. né. É que, as pessoas acham que que gesso é um serviço desqualificado. Não é. Pelo menos não deveria ser, né. Mas geralmente sim, geralmente o aluno em época de estágio, ele vai primeiro, pra cozinha, que a gente chama, né, para o laboratório. Ele desenvolve um pouco de gesso e dependendo da habilidade dele, o estágio é bastante rápido, o laboratório já o contrata como auxiliar. Então aí ele começa a ir para as bancadas específicas de escultura, de montagem, enfim, para ir desenvolvendo outras áreas. E depois de um tempo, isso dando certo, então ele já passa a ser um funcionário na prótese dentária mesmo, né. Mas assim, de uma forma geral, geralmente realmente é pelo gesso que eles, começam. Inicio. A pessoa está indo para um curso técnico realmente para buscar uma profissão, porque ela realmente ela atingir uma área, um mercado onde ela vai acessar através dessa escola. O seu ponto de vista, para um aluno ele entender que aquela escola é uma escola que tem competência, que tem uma função para ele, que vai realmente trazer alguma coisa de certo para ele. Quais seriam os quer dizer, uma dica assim, quais seriam os pontos que um aluno pode observar que realmente uma escola ela vai entregar aquilo que ele precisa para dar dentro do mercado? Veja bem, o aluno geralmente quando ele vai, o aluno leigo, né, na área, não é aquele É, que por isso que é complicado, né, de porque tem aqueles que não são leigos, que eles já têm uma certa, facilidade ou uma certa compreensão do mercado, né, do que é laboratório de prótese, mas a grande maioria não tem. Então eles não vão, pelo que eu percebo, munidos numa realidade de: "Eu vou ser protético, vou mudar de profissão", hã, né. O interesse deles é uma independência financeira. Eles ouviram falar que prótese dentária é uma profissão que remunera bem, né. Então remunera bem? Muito bem, desde que você, dê a devolutiva com qualidade, uhum, né. Por que que a gente fala que o mercado é carente, o mercado de trabalho é carente? Porque está faltando capacitação, está faltando qualificação de funcionários, né. O básico todo mundo tem, mas o mercado quer mais do que básico, o mercado quer profissionais qualificados, né. Então o aluno vai buscar a escola
Você tem ideia, eu tenho um aluno, eu tenho 2 alunas hoje, elas estão acabando agora, elas são moçambicanas, são dentistas e vieram fazer mestrado aqui no Brasil, e nesse período do mestrado vieram com a gente fazer o curso, que elas têm uma clínica lá, enfim. Então a gente tem dentista, a gente tem arquiteto, já tive pedreiro, que eu falei: "Esse cara não vai, a mão dele, tamanho, né". Não só foi, montou o laboratório, como mandou o filho dele fazer, né, e eles trabalham em família hoje, né. Então isso é muito comum acontecer. É muito comum acontecer assim, o pai que está para se aposentar, a mãe, enfim, o filho se forma dentista, o casal vai fazer prótese, porque eles têm a intenção de abrir uma clínica e os pais vão gerenciar, vão dominar a clínica odontológica e laboratório. Então une a família também. Isso não foi um caso, 2 só não, foram vários casos que a gente tem lá na escola, né. Então o aluno vai procurando primeiramente uma estabilização financeira, uma melhora financeira. Primeiro passo que ele faz. Aí como é por que que ele chegou lá na minha escola? Geralmente por causa de propaganda, de indicação, não é nem propaganda, é indicação. É o pai de alguém que fez, é o irmão, é o tio, a mulher que é dentista que trabalhou, que indicou, né. Hoje posso dizer que na maioria dos laboratórios em São Paulo tem aluno da Escola Butantan. Isso eu digo com toda certeza. Pelo próprio retorno que a gente tem. Então acho que a primeira coisa é ele entender que aquilo é uma profissão que remunera bem sim, mas que depende muito do quanto ele quer entrar para aquilo, e está disposto a aprender, porque não é um diploma de 1 ano e meio, de um curso básico, que vai dar a ele uma condição, completa de enfrentar o mercado de trabalho, né. Aí o pessoal fala assim: "É, mas, eh, agora é só prótese digital", né. Eu acho que com essa vinda da prótese digital, ela veio para ficar, é uma coisa que vai mesmo acontecendo, não se discute, já está acontecendo, né, mas ela criou um abismo muito grande na prótese, né. Aquele profissional lá atrás, que ele fazia fundição, que ele trabalhava com material restrito, porém hoje ele tem ainda um conhecimento violento, porque ele construiu tudo isso, quando ele se depara no digital, é um mundo que desaba para ele, porque é um choque, ele não está acostumado. Aí a gente fala da tecnologia. A tecnologia ela veio nesses últimos 10 anos e eu acho que depois da pandemia muito mais acentuado, numa velocidade tão grande, que ela chegou trazendo informações, chegou a trazer, materiais, produtos, enfim, eh, que o mercado não consegue suprir isso. Então tem uma porção de gente fabricando, fazendo, importando, trazendo, e aqui dentro não se está dando conta, porque não existem cadistas. Não existem profissionais treinados o suficiente para ser chamado de cadista. Ninguém forma cadista em 3 aulas, em 10 aulas, em 2 meses. O cadista vai aprender ao longo dos anos como aquele profissional aprendeu aquele método analógico, né, na mesma proporção, só que hoje com muito mais informação. Né. Então eu acho que a prótese, digital trouxe um abismo, né. É, até o Wilson no outro podcast, né, Eu ele assisti trouxe essa questão de eu assisti esse pod do Wilson e eu achei fantástico, porque, assim, muitas coisas que ele coloca vêm de encontro com educação mesmo, com formação, né. Aí o Wilson se apresentou fazendo uma trajetória de empresas por qual ele passou e veio também nessa trajetória evoluindo. Hoje ele está na cota, né, então ele é um consultor da cota, e ele tem essa clareza, de uma forma muito específica da carência da mão de obra, né, da carência que existe, em profissionais qualificados, né.
Aí você me pergunta assim: qual que é a diferença da profissionalização, da qualificação e qual que é a diferença de eu capacitar essa pessoa? Então é mais ou menos assim como se a gente estivesse alfabetizando uma criança de 6 anos de idade. Primeiro que a professora chega lá com uma flor vermelha no cabelo, já se torna, assim, o ídolo pra criança. No dia seguinte, todos estão as meninas com uma flor vermelha no cabelo. Então o poder de indução da escola é muito grande, é muito grande. O que o professor fala se torna regra, lei, né, até aquilo desmembrar para uma outra opinião, passou muito tempo. Então, assim, primeiro para eu ensinar a alfabetizar essa criança, eu tenho que ensinar as vogais. A, E, I, O. A criança aprendeu. Fez lá a abelhinha, né, caminho suave, lembra aquelas coisas? Fez a da abelha, beleza. Agora vamos ensinar as 4 operações pra criança. A gente começa com a continha de menos, com a continha de mais, nem fala em subtração, o termo, né, nossa, beleza. Ih, agora tem que ser a continha de dividir, continha de vezes. Nossa, tem que ensinar tabuada primeiro. Você não faz uma operação de multiplicação ou de divisão sem tabuada. E na prótese é a mesma coisa. Primeiro eu alfabetizo o aluno com aquilo que é básico, que ele tem que saber. Ele tem que saber oclusão, anatomia, morfologia, ele tem que saber pontos, nomes, vocabulário, né, tudo básico, porque em 18 meses você dá 3 módulos, você está apresentando ao aluno, apresentando o que existe na prótese, e ele vai treinar um pouco daquilo. Vai fazer lá o A, I, abelhinha, né. Vamos chegar à conta de vezes então, e agora ele precisa de uma coisa um pouquinho maior. Então a gente vai lá e vai começar a trabalhar com o aluno, jogando para ele já a responsabilidade de ele encontrar a solução. Então eu vou perguntar para o aluno, ele vai falar assim para mim, por exemplo, eu vou ensinar ele: "Você tem que fazer o anel, você tem que fechar com revestimento, o padrão de esteira deve ficar num terço do anel mais ou menos, para que haja distribuição de calor, pra". Eu chego lá, o negócio tá lá embaixo. Falei: "Não, eu não posso falar para ele que tá errado". A forma com que a gente fala, a gente desmotiva as pessoas, né, ou a gente engrandece. "Explica para mim por que que você fez assim". E ele não consegue explicar, até ele entender que ele não prestou atenção o suficiente, né. Então, é através dessa didática, dessa forma, que a gente vai ensinando o aluno a se perceber. Então, quando o Wilson da Cota falou assim, ele, na visão dele, ele acha que daqui um curto espaço de tempo, as máquinas vão fazer os dentes sozinhos, que já vai sair tudo polido, colorido, brilhante, prontinho para a boca, né. E eu não discordo dele não, eu não discordo dele pelo avanço e pela rapidez, mas para essa máquina produzir essa qualidade de finalização, vai ter que saber operar também, vai ter que saber também. Então ele vai ter que continuar sabendo sobre oclusão, sobre mordida, sobre, né, a as curvas necessárias, sobre a então eu acho que o estudo, como diz o Wilson, ele tem que ser constante, né. Ele tem o estudo, ele é a base formadora para profissionalizar. Então ele fez o curso de prótese dentária, ele recebeu diploma, ele é um protético, tá. Aí ele entrou no laboratório e foi trabalhar no gesso, né, trabalhou no gesso. Quando ele está no gesso, que ele percebe que tem alguma dificuldade, a gente pode estar qualificando ele. "Vamos vem cá, vamos rever o gesso? Vamos ver as condições?". Aí quando ele já está bom naquilo, o patrão já fala: "Poxa, ele está bom para ir para outra área", que o cara já dominou tudo isso. Quando ele vem então, começa a passar por outras áreas, está na hora de começar então a gente a dar um treinamento mais avançado para essa pessoa. Chega uma hora, ele abraçou todo o andar de um laboratório. Então a escola vai estar presente não só na formação,
como na qualificação, e como também no desenvolvimento profissional do aluno. Ele vai estar sempre buscando novos saberes, novas habilidades, para conseguir estar suprindo a necessidade de mercado e se destacando como um profissional. Legal. Então, Adriana, eu fiquei sabendo que a Urgitec fez uma parceria com você em relação às apostilas. Conta um pouquinho mais pra gente. Nós temos um projeto, estamos desenvolvendo, já tem fase final, esse projeto, e temos a Urgitec como parceiro. E a Ugitec, gentilmente está cedendo aí para esses novos alunos todo o material didático, toda a as apostilas, são 3 durante o curso, e ainda está oferecendo de forma gratuita aos alunos, os jalecos, que Que são os legal. aventais da escola. Então a gente agora tem essa, facilidade maior, né, de acesso que os alunos têm em relação à escola, com uma economia que está Uhum. sendo hoje custeada pela Ugitec, e continuando então padronizando a nossa escola com essa parceria que tem sido, assim, muito sucesso. Eu só Legal. tenho que agradecer mesmo a Ugitec por acreditar no sonho que a gente tem, né. É sobre as apostilas, né? É, uma preocupação que a gente tem, quer dizer, o mercado se atualiza o tempo todo, né? Como que é a questão? Essas apostilas são sempre atualizadas? Essas apostilas, na realidade, elas começaram com menos da metade do volume que elas são hoje, né. Elas foram feitas e inicializadas pelo Laurence e por mim. Nós ficamos quase 6 meses visitando as bibliotecas, a associação, buscando informação para a gente conseguir colocar, em forma de leitura, uma sequência de aula, né. Então a gente fazia, escrevia, testava, e aí transformava essa linguagem quase que totalmente técnica numa linguagem técnica, porém mais acessível para compreensão, né. Uhum. Então a gente trata essas apostilas, assim, como o nenê, como filho mesmo da gente, porque foi depositado na confecção, na criação dessas apostilas, toda uma expectativa nossa em relação à educação, aquilo que a gente poderia estar fazendo para ajudar o próximo a estar entrando numa área que pudesse dar a ele uma condição de vida melhor, Aham. né. Então, desde a formação até hoje, elas eram apostilas com meio A4, hoje são apostilas de A4, né, são 3 apostilas, a gente totaliza mais ou menos aí as 500, 600 folhas, Nossa. né, de conteúdo. Então isso é fruto da atualização que a gente faz anualmente, a gente atualiza, tanto é que todas elas têm data, têm um período certo, né. A gente vai atualizando anualmente, embora sejam 2 vezes por ano, uma vez por ano a gente atualiza. E isso vem acontecendo no longo desses 22 anos, né. Então ela está sempre, sempre servindo de referência para o profissional de bancada, inclusive. Nós temos, ali na escola, em torno mais ou menos de 100, 110 ex-alunos que hoje são dentistas, não é, e eles pagaram, financiaram seus estudos na odontologia como sendo protéticos, né. Então, é uma referência muito satisfatória para a gente vê que a pessoa deu uma continuidade no Uhum. estudo, né. Sim. Nós temos alunos hoje trabalhando no Amapá, Olha só. em Bacana. Florianópolis, né, em Criciúma. Alunos aqui no Guarujá, em Minas Gerais. Então você vê, São Luís do Maranhão também tem um rapaz que é até um bairro militar, que ele mora lá, que agora eu esqueci o nome. Mas assim, deixar sempre bem claro que o poder da educação, eh, abre caminhos, abre fronteiras, né. E isso para nós é de uma satisfação quando o aluno que veio nos procurar, todo sujinho, motoboy de laboratório, né.
e o patrão cedeu meio período para ele fazer um curso e depois, resumindo a história, de 2 anos, ele aparece todo limpinho, né, não mais motoboy, com o cabelo cortado legal, com a noiva do lado entregando pra gente o convite de casamento, Que bacana. né, que foi o que esse Que avanço que ele proporcionou isso, né. proporcionou tudo isso Uhum. foi, Que legal. o fato dele ter mudado de vida, estudado e ter acreditado em tudo isso. Então para nós isso é uma satisfação incrível. E é por isso que a Urgitec, eh, está fazendo essa parceria, essa questão de trazer, então, custear as apostilas e o jaleco, né, porque, como nós falamos, né, juntos nós fazemos o mercado crescer, né, e a gente acredita Exatamente. muito isso, né. É. E nós encontramos na escola essa capacidade que vocês têm de, aceitar, né, que parceiros do mercado possam estar junto com vocês para fazer essa diferença, né, para poder proporcionar isso ao mercado, né. A escola hoje ela está finalizando um projeto, assim, uma mudança bastante grande que a gente está propondo para nós mesmos, agora para começar já em 2026, né. Então esse projeto já está praticamente finalizado, essa semana ou a semana que vem, a gente já está, recebendo aí, parceiros que tenham interesse em somar conosco, para transformar essa educação profissional da Escola Butantã no núcleo educacional Butantã. Então, o que que seria isso? Nós estaríamos até uma questão, financeira, dividindo isso em alguns estágios, né. E o primeiro deles é a introdução do digital, não há dúvida. Então a gente vai entrar, né, com essa formação, digital, porém básica. Não dá para em 18 meses a gente ensinar uma prótese convencional e uma prótese digital, até porque o aluno não tem noção do que seja ainda. Uhum, Com exceção, claro, daqueles que já estão em laboratório, que é uma minoria, mas ele não tem condições ainda de fazer, por exemplo, uma lente de contato, uma parte de estética que seja mais, rebuscada, que seja uma coisa que precise de mais conhecimento, muito menos de operar, por exemplo, um software, né, digital, onde ele não consegue ainda nem visualizar as barras de ferramenta. Então não adianta, porque está na moda, no meu ponto de vista, eu vou ensinar. Eu vou ensinar dentro de um tempo hábil para que isso reverta, em qualidade uhum, e abasteça o mercado de trabalho. Então no primeiro momento esse nosso projeto é essa introdução do digital, que ela seria, dada no primeiro momento ainda dentro dos 18 meses como um conhecimento para o aluno, não é um ensinamento, mas é mais um apresentar como um conhecimento, e aí a gente vai cair naquilo de mercado de trabalho, porque eu acredito que a escola, toda e qualquer escola, é seleção natural de trabalho. Primeiro lugar, a seleção natural é a escola. Então só vai ficar para dar continuidade num curso mais avançado quem realmente quer. Eu não vou encher a escola, um investimento que é caro, com alunos que não têm intenção de seguir. uhum. Hum. Hoje nós temos 30% de sequência no mercado de trabalho, que dentre as escolas é excelente. A nossa escola é a escola que mais oferece sequência no mercado de trabalho, né. Então esse nosso projeto começa agora, no início do ano, com os computadores, e a gente vai criar um módulo novo, um ano novo, um semestre novo, voltado somente para CAD. Uhum. Primeiramente só para CAD. A hora que ele tiver bom em CAD, que ele tiver bom, a gente entra com projeto social também, que é a criação de consultórios dentários, uma clínica dentária para pessoas de baixa renda, Bacana. né, que vai ser feito essas próteses pelos alunos do curso, então, de CAD/CAM. E aí já vai ter toda a parte de maquinários para continuar o trabalho. Então a gente vai conseguir, nesse núcleo educacional, fazer a formação profissional que dá o registro do CRO, 18 meses.
para ali tem direito a diploma, independente de continuar, ele cumpriu a meta dele. E vai dar sequência em qualificação, né, o aluno que realmente estiver interessado em ficar na área. Sim. E aí a gente vai trabalhar inclusive com propostas, assim, dentro desse projeto, de chegar mais próximo aos laboratórios, para que a gente consiga uma parceria também de estágios. São Uhum. estágios mais direcionados, onde a pessoa pode também estar aprendendo, né, e na questão de 6 meses, a gente está formando uma primeira turma de cadista. "Ah, mas o cadista é 1000%, né, 100% completo?" Claro que não, nem a prótese convencional é, Uhum. né, porque a gente vai aprendendo e qualificando um pouquinho por dia. Cada caso que entra na odontologia é um caso, né. É. Por mais que eu faça 3.500 incisivos centrais, nunca um vai ser igual ao outro. Sim. E o legal na prótese, convencional, é que quando a gente olha para o dente, a gente sabe se foi a gente que fez ou não. É como se fosse uma impressão digital que a gente deixa, né. Então, da mesma forma que ele é formado em prótese, que ele fez uma continuidade, em CAD, que depois ele foi para o CAD/CAM, haverá necessidade de um novo estudo para as novas máquinas que vão estar chegando. Com certeza. Então nunca vai parar esse setor de aprendizagem, Sim. porque se a pessoa quiser estar se colocando em mercado de trabalho numa forma de ter um rendimento legal, ele vai ter que estudar a vida inteira como em qualquer área. Hum. Não dá mais para a gente falar: "Ah, eu já fiz o curso, está aqui o diploma e está pronto". Isso não vai ser ninguém na vida. Então a gente está criando né, esse núcleo educacional e estamos abertos aí, estamos agora já finalizando e aguardando aí a presença de parceiros para compor conosco, para quem tem essa visão, essa cultura empresarial de investir no hoje para colher amanhã, para abastecer, toda a fabricação daquilo que eu faço, para eu poder estar acelerando esse mercado de trabalho, o caminho é a educação. É, e bacana isso, né, quer dizer, vocês estão colocando uma proposta de fazer primeiro dar ou colocar o aluno no mercado de trabalho realmente naquilo que é necessário do mercado de trabalho, né, dá a oportunidade dele ainda praticar de uma forma mais real, né, realiza uma ação social, né, quer dizer, isso é importante para qualquer tipo de empresa, né. E como você estava falando, quer dizer, a florzinha lá da professora que encanta os alunos e tudo mais, tal, tal, vira a marca do parceiro, né, quer dizer, a partir do momento que o aluno aprende a trabalhar com aquele material, com aquela máquina, Sim, com aquele recurso, soft, com o software e com tudo mais, quer dizer, ele leva isso adiante até para o laboratório, para os laboratórios que ele vai trabalhar, né. sim, Independente de trabalhar para alguém, né, a gente tem muita gente hoje na profissão que está na fase de transição. Na fase de adquirir equipamentos, na fase Sim. de adquirir conhecimentos. Então é um mercado muito grande, Uhum. né, nada como eu ter um treinamento, com uma empresa, talvez que fabrique um equipamento, eu ter um lugar para esse treinamento, que a gente pode abrir esse polo também para as Uhum. empresas fazerem ali um centro de treinamento. Sim, Então eu vou vender determinada máquina, olha, tal dia, tal enfim, existe um treinamento gratuito para vocês ali que a Escola Butantan está abraçando. sim. Então ele sente confiança e respaldo, ele tem aonde correr. E dificilmente quando você está indo bem, você está acertando, você vai mudar, Claro, né. com Aquela certeza. flor vermelha, né, que eu estou usando ali, seja no lápis que eu escrevo, na resina que eu uso, na máquina que eu estou utilizando, ela vai ser referência por muito tempo, porque ela tem respaldo da escola, Exatamente. né. não, show de bola. Olha, quando a gente, por exemplo, assim, o que que é uma parceria, né, eh, todo mundo aqui que está ouvindo conhece o STG, que é a resina que foi, eh, lançada e foi estudada e trabalhada por Tomás Gomes, né, que ele desenvolveu toda essa parte de caracterização, o Brasil inteiro usa e fora também, né. Eu já tive a oportunidade de ver. Eh, o que seria desse conhecimento todo do Tomás Gomes, passou anos estudando e desenvolvendo, se ele não tivesse a parceria da VIP, Uhum. né. Então assim,
Que grandeza a VIP teve em perceber e enxergar um potencial de futuro, né. E é isso justamente que a gente está agora plantando lá na escola. Sim, e que isso quer dizer, isso aconteceu há quanto tempo? Nossa, Né, e se fala de VIP a respeito disso até agora. até Nesse agora, momento estamos né, falando sobre a VIP e a sem tal nenhuma. ponto o sucesso foi tão grande que isso virou royalties, né. Então É, assim, exato. foi Uhum, uma parceria que deu muito certo para os 2 lados, né, e hoje tem uma sequência pelo próprio Frederico, enfim, né. Eh, então eu acho assim que o estudo te leva ao sucesso, é isso. né. Concordo plenamente contigo e eu acho que esse é o caminho mesmo, não tem volta. Essa ideia de fazer o social também é maravilhosa, a gente poder ajudar também nesse projeto. E o mais importante, né, dar dignidade, devolver o sorriso, melhorar a alimentação e outras coisas mais, né. Porque, o aluno aprende, né, que é assim, vocês têm filhos, né, vamos supor, a sua filha, ela chega para apresentar o namorado dela para você, e esse namorado não tem um braço, não tem uma perna, normal, Uhum, entra, senta, fica à vontade. Agora se ela chegar com um rapaz sem um dentinho aqui, né, que vai te cumprimentar e tem aquela janela. Então socialmente você já é barrado, uhum, porque aquilo remete a relaxa, sujeira, falta de condições, enfim, uma porção de coisas que denigre a integridade de um homem, de um ser humano, né. Então o aluno aprende na escola que não é só devolver o sorriso, né. O sorriso é aquilo que o paciente na cadeira do dentista quer, ficar bonito, ter um sorriso bonito. Mas como que a gente junta a beleza, a função e função. Se eu colocar um dente que ele não tem uma incisão, não tem um corte, não tem uma mordida, sim, não adiantou ele estar bonito. uhum, E a fonética? E o cara que não tem um dente aqui, ele fala chuchu, a língua dele projeta. Então a gente devolve fonética, função e estética. E isso com a mão da gente, né. Então, por mais que venha digital, por mais que ele esteja aí, é real e vai continuar sendo, sempre haverá um protético lapidando o que a máquina fez. Sim. Que a gente vê por aí umas aberrações, né, umas coisas brancas assim, e parece, chicletes Adams, né, aquelas coisas retangulares assim, e geralmente o inferior jamais amarelado, porque o dinheiro não deu para fazer as ruas, então a cor não bate muito bem. Isso não é prótese, gente, isso é apelação, sim, né, então isso é sim, criminoso. Aí uhum, você pega, por exemplo, uma reabilitação do Neymar, pô, espera aí, pra onde ele vira é natural, é bonito. Porque uhum, quando que uma prótese é bem feita? Quando você não percebe que está sendo usado, sim, Exatamente. né. sim, Dele, no caso, a gente percebe porque a gente conheceu antes e depois o depois dele, né. Mas assim, essa qualidade, essa lapidação, essa delicadeza é uhum. protético e sempre será o protético que vai estar fazendo, né. É, Sim. eu ia pedir pra ela deixar uma mensagem, né, Uhum. de mas, da finalização desse maravilhoso podcast, mas acho que ela acabou de dar, assim, Porque a melhor mensagem que alguém pode querer receber, né, a porque às vezes respeito você disso. fala: "Ah, então vai acabar o protético?" Nunca, Aham, ele vai melhorar, Você sim. ele sabe vai melhorar, acabar não. você sabe que eu já ouvi muito assim, né: "Ah, mas uma hora você não vai ter mais para quem vender o sistema, né, e vai esgotar o mercado". Gente, não tem como esgotar o mercado, tem escola, tá sempre tendo laboratórios abrindo, é ilusão achar que acabou. Nada é finito. Nada é Exatamente. Nada. finito, né. Você pode mudar a tua forma, a Urgitec mudou de um tempo para outro tempo, é uma outra era, que ele precisou vocês precisaram se adaptar. Nós também estamos mudando, nós ficamos esses quase 5 anos aí mais recolhidos em função de algum problemas particulares,
E quando a gente retoma agora, a gente retoma com esse posicionamento de crescimento, mas além do crescimento, é o significado de tudo isso, Sim. né, não é crescer por crescer, Sim, né. Você vai gerar emprego, você vai gerar uma ação social, você vai gerar, melhoria de vida de N pessoas, então isso é uma coisa fantástica. sim, Quem quiser somar e chegar junto, a gente está sempre aberto para isso. sim. Se eu quiser entrar em contato com a escola, eu sei que já está no aplicativo da Orgitec lá, uma propaganda que nós colocamos, né. Mas qual que é o site da escola? Esse aplicativo da Urgitec, ele tem um link direto com a escola, né, a gente Uhum. Sim, sim, tem um link direto. desenvolveu um link direto, então toda pessoa que entra no link da Urgitec já cai conosco lá para ser atendido. Fora isso, a gente tem o nosso site, que é o escolabutantan.com.br, tem o Zap e tem também, o Instagram, que aí eu vou pedir para vocês colocarem o Gessé pra gente, né, Uhum. para poder ficar aí como um visual É, permanente para mim, né. E agradeço a vocês pela oportunidade, pela parceria, pela confiança, né, por tudo aquilo que a gente não teve oportunidade antes de ser presenteado e estamos sendo agora por vocês. Ah, um prazer. Então, pois é. muito obrigado e que Deus abençoe a todos Sim. por sempre. Olha, Bom, gente, você que está assistindo esse conteúdo, que foi muito valioso, então curtam, comente, compartilhe com seus amigos. Isso ajuda a esse conteúdo a chegar a outras pessoas que possam aproveitar. E não esqueçam também de curtir nossas redes sociais. é. E muito obrigado, Adriano, por esse seu tempo, foi maravilhoso. Eu tenho certeza que muitos já estão buscando uma formação de técnico de prótese dentária, né, e nós vamos deixar o endereço aí na descrição do vídeo para vocês, e faça sua inscrição logo e realmente participe dessa mudança aí que está É, acontecendo. vem com a gente, vem aprender com a gente. Muito obrigada por tudo. Tá joia. Obrigadão. Obrigado.